Será que estão escondendo algo de nós? Os alienígenas realmente nos visitaram algum dia? Mas e hoje? Por que não os vemos? Ou eles ainda nos visitam? Mas se eles nos visitam, por que isso não se torna público? Existe uma teoria de que existem os famosos Homens de Preto. Varginha, 20 de janeiro de 1996. Seria um dia normal na pacata cidade de 100 mil habitantes do sul de Minas. Mas o relato de 3 meninas mudou tudo. Elas disseram que viram um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos que não parecia deste mundo. Do dia para a noite, pesquisadores e inúmeras testemunhas começaram a falar sobre o ET de Varginha. Surgiram mais relatos sobre criaturas e objetos não identificados, operações militares, movimentações estranhas na cidade e mortes misteriosas. O caso saiu em publicações ufológicas do mundo todo, mas uma coisa chamou a atenção. Misteriosos homens de preto visitaram a família das meninas que viram a criatura misteriosa e fizeram uma proposta. Eu desse a minha palavra para eles que eu não ia contar para ninguém que eles me procuraram e que eles iam me procurar, e eles me ofereceu muito dinheiro para mim e as meninas. Seria esses homens enviados pelo governo para encobrir os fatos mais uma vez? Documentos da CIA divulgados em 1992 revelam supostas conversas entre Marilyn Monroe e alguns amigos que foram registradas em gravações um tempo antes de seu falecimento em 1962. O documento afirma que Mary planejava fazer uma conferência de imprensa para divulgar que John Kennedy, o atual presidente dos Estados Unidos na época, contou a ela que o mesmo havia visitado uma instalação de base aérea onde no local haviam restos recuperados de um suposto acidente ocorrido com OVNIs. Neste documento está registrado que Marilyn Monroe tinha revelações a fazer, consequente, com seus encontros com John Kennedy e o procurador-geral, que diz que o presidente visita uma base aérea na intenção de examinar as coisas do espaço sideral. O documento revela também que Marilyn Monroe ficou decepcionada com John Kennedy quando percebeu que estava sendo ignorada e, em função disso, prometeu contar tudo em uma coletiva de imprensa. Mas não foi isso que realmente aconteceu. Curiosamente, Marilyn Monroe foi encontrada morta no quarto de sua casa em Los Angeles pelo seu psiquiatra nas primeiras horas da manhã de 5 de agosto de 1962. Um ano mais tarde, durante uma visita política na cidade de Dallas, no estado americano do Texas, para iniciar sua campanha e reeleição, o presidente John Kennedy, quando desfilava pelas ruas da cidade em carro aberto, foi atingido por 2 disparos às 12h30 do dia 22 de novembro de 1963. Ele foi declarado morto meia hora depois. O que teria acontecido de fato com Marilyn Monroe e John Kennedy? Teóricos da conspiração acreditam que Marilyn Monroe e John Kennedy foram calados para sempre, pois sabiam demais e ameaçavam segredos extremamente confidenciais. Em 1979, um grupo de empregados de uma conhecida empresa de engenharia norte-americana foi convocado para a construção de uma adicional de uma base militar subterrânea em Dulce, no Novo México, com aproximadamente 2,5 milhas de profundidade. Os homens fizeram 4 buracos que deveriam agora ser alargados e conectados. Phil Schneider era especialista em rochas e tinha a função de analisá-las para se determinar que tipo de explosivo seria melhor para detoná-las. Algum tempo depois, 30 homens começaram a descer em um dos buracos, se deparando com algo terrivelmente extraordinário. Phil possuía o cartão de segurança do mais alto nível, denominado Rhyolite 38, tendo participado da construção das principais bases militares subterrâneas nos Estados Unidos. Cerca de 30 homens, incluindo Phil, se encontravam agora numa caverna diante de grandes seres hostis, descritos como extraterrestres do tipo Grey. E do encontro, iniciou-se uma verdadeira batalha. Os disparos dos alienígenas saíam de armas que eram como uma caixa fixada em seus corpos. No local, havia tinas contendo pedaços de seres humanos
e alienígenas imersos em uma espécie de plasma sanguíneo de gado, um cenário horripilante. Phil acertou 2 deles, em seguida foi atingido no peito por uma rajada de radiação de cobalto. Mais 40 soldados das forças especiais também desceram para o combate. Foram todos mortos. Do total de 70 homens, 44 soldados e 22 cientistas, apenas 4 sobreviveram. A saúde de Phil nunca mais foi a mesma e o episódio deixou algumas sequelas, como um câncer provocado pela radiação e a perda de alguns dedos da mão esquerda e fragmentos de metal no cérebro, além de uma cicatriz da garganta ao umbigo. Porém, 2 anos após o episódio, ele já se encontrava relativamente recuperado, tendo por isto trabalhado ainda em algumas organizações, inclusive na famosa Área 51. Mais tarde, surgiram outros males como osteoporose, dores crônicas na parte inferior das costas e esclerose múltipla crônica e progressiva. Em 1987, casou-se com Cynthia. A relação foi conturbada em virtude de dificuldades provocadas por seus problemas de saúde física. Phil tinha uma placa na cabeça, utilizava cadeira de rodas, catéteres, fralda e outros acessórios médicos. Phil e mais 7 colegas fundaram um grupo de estudos em ufologia. Phil deu início ao seu ciclo de mais de 30 palestras, principalmente pelo território norte-americano, com o intuito de apresentar informações, até então, confidenciais ao público, algumas de teor surpreendente. Mas Phil já sabia das consequências. Ele inclusive dizia a alguns amigos que se um dia fosse encontrado morto e atribuíssem a causa suicídio, ele teria sido na verdade assassinado. 11 amigos próximos de Phil foram mortos em espaço de 22 anos e 8 desses casos foram registrados como suicídio. Em 17 de janeiro de 1996, o corpo de Phil foi encontrado. Nenhuma carta de suicídio foi encontrada. Um amigo de Phil teria ido à sua casa alguns dias antes, visto seu carro estacionado, mas por não perceber respostas ao bater na porta, teria partido. Apesar dos investigadores da polícia alegarem que Phil morreu por um tipo de ataque cerebral, causado pela interrupção do suprimento de sangue no cérebro, Cynthia, já divorciada de Phil desde 1990, acredita que ele tinha sido assassinado. Ela afirma que nenhum legista esteve no local. Conta ainda que quis ver o corpo antes da cremação, mas o diretor local disse que o corpo já estava em um estado avançado de decomposição e que poderia ser traumático para ela. Teria sido Phil Schneider calado para sempre também por revelar informações extremamente confidenciais? O caso de Phil Schneider e diversos outros ainda continua um mistério, nos levando a acreditar que quem quer que esteja por detrás de tudo isso realmente não está brincando. Seria por esses motivos que a verdade sobre os extraterrestres até hoje não foi revelada? E você, o que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal.